Meu nome é Danilo Rodrigues, meu grupo ele é composto por Lali Elane, Laura Caroline, Rejane Morales, Warlen Farias e o Eberson Dantas. O nosso tema é doença periodontal na primeira infância. Não poderia deixar de enfatizar a classificação das doenças periodontais. Em 2018, a Academia Americana de Periodontia refez uma nova classificação de maneira fácil e prática para um bom prodiagnóstico, diagnóstico e tratamento da doença. São divididos em grupos, em 6 grupos, mas vamos dar ênfase no primeiro e segundo grupo, que são as doenças que mais acometem na infância. O primeiro grupo é saúde periodontal e a condição gengival. E o segundo grupo é as periodontites. Também temos os estágios, que está relacionado com a severidade da doença. E também temos o grau, que reflete a progressão da doença. Então, essa classificação ela é essencial para um tratamento de uma doença periodontal na primeira infância. Bom dia, pessoal. Meu nome é Warley e estou aqui para falar para vocês um pouco da gengivite na primeira infância, ok? É muito importante a promoção da saúde bucal desde a primeira infância, vendo que o dente tem uma função primordial no desenvolvimento da face e suas funções, que é a fala e a mastigação. A gengivite é uma inflamação que pode causar aí alteração, uma disfunção no desenvolvimento, ao decorrer do crescimento da criança, né? E o que é gengivite? Gengivite é um acúmulo de placa que se instala entre o dente e a gengiva, causando ali inflamação dos tecidos de suporte. Os sinais e sintomas dessa inflamação é alteração de cor e edema gengival, sangramento, aumento de profundidade de bolsa, é menos comum, mas pode acontecer. No exame periodontal, a gente deve observar a cor da gengiva, contorno e posição da gengiva marginal, papila gengival, ausência e ou presença de sangramento. É menos comum também a presença de cálculo, porém pode acontecer. E o que a gente deve prezar nesse atendimento à criança, né, gente? A gente deve fazer um atendimento integrado, humanizado e acolhedor, tá bom? A seguir vocês verão um vídeo que fala a respeito das causas predisponentes e sobre tratamento. Valeu? Obrigado. Bom, a gengivite pode ser proveniente de doenças sistêmicas ou de síndromes. Embora possam haver casos decorrentes de síndromes ou de doenças sistêmicas, ainda assim a maior causa de gengivite é a não higienização ou a higienização de forma incorreta. Feito então este diagnóstico, nós devemos iniciar então o plano de tratamento. Bom, como todo tratamento, o que deve ser feito primordialmente é a remoção do fator etiológico. Por se tratar de gengivite, a gente pode pegar casos de crianças que tenham apenas placas bacterianas ou então presença de cálculo. Caso haja cálculo ou apenas a placa bacteriana, devemos remover. Feita então a remoção, é imprescindível que se explique ao responsável da criança que a higienização deve ser feita de forma correta em casa, para que haja manutenção da saúde bucal dessa criança. E sempre levar em consideração que a motivação e a prevenção sempre serão os melhores tratamentos. E é importante lembrar que para o sucesso do tratamento, você deve seguir as orientações do cirurgião dentista, tomando os devidos cuidados em casa e retornando nas consultas marcadas posteriormente. Bom, existem diversas causas de uma lesão periodontal. Ela pode acontecer devido a algum trauma ou doenças com manifestações sistêmicas, como a diabetes ou a herpes vírus, que tem intervenção importante no decorrer de uma doença periodontal em pacientes pediátricos, pois ela causa uma supressão das defesas imunológicas e um sobrecrescimento de micro-organismos
subgengivais, iniciando uma cascata de efeitos citotóxicos e imunopatológicos que causam destruição do tecido periodontal. Inicialmente, a inflamação gengival causada pelo biofilme dental faz com que as células inflamatórias infectadas pelo herpes vírus vão até a região subgengival. Subsequente, pode ocorrer um agravamento da resposta inflamatória e a aceleração da lesão existente. A reativação viral diminuindo a resistência dos tecidos periodontais conduzem ao aumento do número de bactérias patogênicas e provavelmente envolvendo também células do tecido conjuntivo da lesão periodontal. O controle da dor e da febre, podemos prescrever um analgésico, antitérmico, se for necessário um anti-inflamatório. Deve também ressaltar evitar comidas com ácido e com temperos fortes. Dentro das doenças periodontais, temos a doença periodontal necrosante. Ela é caracterizada por uma rápida instalação, dor na gengiva, região gengival, sangramento, necrose e ulcerações das papilas interdentais. Essas ulcerações e necroses vão ocorrer quando há grande manifestação, ou seja, a doença já aconteceu várias vezes e não houve um controle ou um tratamento. Essas manifestações recorrentes vai fazer com que haja perda do tecido ósseo e também do tecido de inserção. A causa ela está relacionada com bactérias e micro-organismos virulentos e com a baixa imunidade do paciente. Ela não é tão frequente em crianças, atinge menos de 1%, porém ela é mais recorrente em países menos desenvolvidos. A periodontite como manifestação de doença sistêmica tem seu primeiro episódio geralmente antes da puberdade, o que acaba atingindo a dentição tanto permanente quanto decídua. Ela é de uma etiologia genética, ou seja, ela já atinge quem já tem uma doença genética, como síndrome de Down e diabetes, por exemplo, mas para se iniciar, ela precisa de um fator local. Bom, a periodontite crônica ela está associada à presença de placa bacteriana, enquanto a forma agressiva ela se inicia pela presença de placa bacteriana e posteriormente são influenciadas por fatores sistêmicos modificantes que atuam na predisposição de uma determinada pessoa para aquela doença. Bom, a periodontite agressiva ela caracteriza-se pela progressão rápida da doença, levando à perda dentária acentuada, e quando não tratada, os dentes podem apresentar mobilidade e estar comprometidos em função da progressão da perda óssea e de inserção. São subdivididas em localizadas e generalizadas quanto ao número de dentes perdidos. O tratamento da periodontite no geral são o controle da placa bacteriana, instrução da higiene oral, auxílio e supervisão dos pais, agentes quimioterápicos podem ajudar na redução e a terminação. Quando a presença de cálculo supra ou subgengival é indicada a raspagem periodontal. E na presença de periodontite agressiva, a intervenção precoce é bastante importante para um bom prognóstico. E o tratamento indicado é a raspagem, alisamento da raiz por uma intervenção cirúrgica com antibiótico terapia ou então tratamento ao laser, que é uma boa alternativa ao levar em consideração o conforto do paciente. Diante de todo esse estudo, nós analisamos a importância de uma anamnese bem feita, bem qualificada no atendimento infantil, não focar só em cárie, mas um atendimento mais generalizado. Olhar também a questão periodontal, que apesar de ser baixa a incidência, pode acontecer, de pacientes estarem com problemas periodontais e principalmente uma atenção maior para aqueles pacientes que já têm alguma síndrome ou alguma alteração sistêmica pré-existente.